Olá pessoal, mais uma etapa de um assunto tão interessante que nos últimos dias estamos analisando. A antropologia cultural. Nós começamos a entender o que era antropologia na primeira aula, quando começamos a ver essa história do homem estudado a partir dele, do ambiente, da cultura em que ele está inserido. Vimos a antropologia que de repente eu posso ter os fatores biológicos influenciando esse homem e também os fatores culturais. Nós avançamos mais, fomos um pouco mais além na parte cultural, de que forma que as coisas acontecem, por que fatores externos influenciam tanto nas decisões, atitudes, modo vivente desse homem. Começamos então a analisar que a antropologia, como ciência, busca minúcias, detalhes, pontos precisos. Começamos a ter conceitos como de Ruth Bennett, que ela diz que o homem ele é muito voltado para aquilo que os seus olhos conseguem ver a partir de suas experiências disso daí. Começamos a ir um pouco mais além quando começamos a pensar em Sócrates, que dizia, olha, o homem é um ser racional. Depois Platão, e começamos a verificar que cada dia mais e mais se buscou, através de conceitos, de ideias, de vivência, entender o homem a partir dele mesmo. Vimos que a visão que a pessoa tem de um determinado fato tem muito a ver com a vida que vive, com a história que viveu, com a cultura que adquiriu a partir daí. E nós então começamos a pensar de que forma o fator antropológico realmente é importante. Porque a antropologia nos ajuda a lidar melhor com as pessoas, com nossos liderados, com aqueles, seja do ambiente de igreja, seja do ambiente empresarial, seja do ambiente familiar. Como entender um pouco mais o mundo em que vivemos a partir do estudo antropológico. Existe um texto muito interessante que ele diz o seguinte: o Criador pegou um pedaço de barro, fez uma figura e meteu-a no forno. Pouco tempo depois, tirou-a do forno. Uma vez que a figura tinha assado pouco tempo, saiu um ser humano branco com a face pálida, os rostos pálidos. De seguida, o Criador fez outra figura e meteu-a igualmente no forno, deixando-a aí muito tempo. Dessa figura saiu um ser humano preto. Finalmente, voltou a fazer outra figura, meteu-a no forno e usou o tempo exato, o tempo justo, criando assim os Cherokees. Essa lenda é uma lenda Cherokee. E ela nos ensina que, na maioria das vezes, interpretamos os fatos a partir daquilo que nos é mais conveniente. Interpretamos o momento, as situações, as pessoas e as vemos de forma mais conveniente ao nosso bem-estar, ao nosso modo de vida. A forma pela qual o indivíduo vê suas experiências é fortemente condicionada pela herança cultural e ele tende a considerar seu modo de vida como mais sensato e natural. Isso aqui nos mostra o seguinte: quando numa discussão as pessoas chegam a um ponto de que não existe um bom senso, não existe um acordo firmado, nós entendemos que existem estabelecidos claramente a falta de uma coerência de pensamentos. Pessoas dizem, o meu modo de ser é este e este é o certo. O outro diz, o meu modo de ser é este e este é o certo. Um diz, eu aprendi desta maneira durante toda a minha vida e não vou mudar. O outro diz, eu aprendi desta outra maneira durante toda a minha vida e não vou mudar. E agora? Como entender essas situações? Como entender dois lados que a princípio estão certos, mas antagônicos? Como entender pessoas que travam uma batalha entendendo que as suas razões são justas para isso? A antropologia vai nos levar a entender não só o momento, mas o que levou aquelas pessoas a terem as atitudes que estão tendo neste presente momento. A atitude etnocêntrica, do grego etnos, povo, implica que tendemos a conceber a nossa visão de mundo como centro de tudo.
todos os outros são classificados e comparados em relação aos valores de nosso grupo. Eu aprendi que a vida é isso mesmo. Eu aprendi com meus pais, com meus avós, com meus amigos, com aqueles que eu convivo, que o modo certo de vida é o meu. Então, automaticamente, aquele que difere do meu modo de vida não é o certo. É impossível superar as barreiras raciais, étnicas, morais, ideológicas, econômicas e religiosas? Tarefa difícil para um antropólogo. Você fazer com que o outro entenda que as barreiras podem ser diminuídas, podem ser até mesmo rompidas e derrubadas, e a convivência passar a ser algo agradável. Não é tão fácil. Fazer com que o outro entenda que aquele com quem ele está travando este dilema ou esta batalha não é seu inimigo, simplesmente é também uma pessoa que aprendeu um modo de vida diferente do seu. O objetivo da antropologia, gente, é entender como os indivíduos veem os problemas e os solucionam. Você sabe com quem está falando? Quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Alguém chega com outro e tenta impor a sua maneira de ser, tenta impor o seu modo, o seu jeito, e automaticamente diz: olha, você sabe com quem você está falando, você sabe quem eu sou, você sabe que eu sou acima de você, você sabe que eu sou superior a você, você sabe que os meus conceitos são melhores do que o seu, que o meu modo de vida é melhor do que o seu. Talvez se nós perguntássemos para alguns pensadores: olha, você sabe com quem está falando? Aristóteles talvez dissesse: eu estou falando com um animal racional. Pascal talvez dissesse: eu estou falando apenas com um caniço pensando. Hobbes poderia dizer: o lobo do homem. Lametrière com uma máquina. Darwin com um animal. Nietzsche com um animal, mas um animal doente. Schiller talvez com o erro da vida. Sartre, uma paixão inútil. E Fernando Pessoa, talvez Fernando Pessoa, junto com Pascal, trouxeram pensamentos muito interessantes e que eu gosto muito. Enquanto Pascal diz é um caniço pensante, Fernando Pessoa diz é apenas um cadáver adiado. E aí? Com quem você está falando? Quem você é? Quem você pensa que é? A visão funcional da cultura repousa no princípio de que em qualquer tipo de civilização, cada costume, objeto material, ideia ou crença satisfaz alguma função vital. Assim como certas tarefas realizadas representam uma parte indispensável para todo o trabalho. Pensa um pouco nisso. Pensa em conhecer o outro. Pensa em conhecer o modo vivente do outro. Antes de dizer você está errado, antes de dizer o seu modo não é o certo, analisa de onde ele veio. Analisa os conceitos que lhe foram passados. Analisa o fator cultural, a influência que ele teve de toda uma cultura estabelecida durante os anos. É isso aí, gente. Antropologia cultural. Na tua apostila você vai encontrar um número muito grande de informações. Esse PowerPoint também. É hora de pensar um pouco no homem, mas não de forma superficial, de forma mais pormenorizada, de uma forma mais perto. Entender as pessoas através do modo em que elas vivem talvez seja o grande segredo. Até o próximo assunto, pessoal. Até a próxima aula didática geral. Obrigado, pessoal.